Você por acaso molha a sua orquídea uma vez por semana, né? E a planta parece que não está se desenvolvendo bem? Não tem excesso de umidade nem nada, mas ela não desenvolve novas raízes, não vai para frente, fica parada toda a vida do mesmo jeito, né? Vocês sabiam, pessoal, que regar uma vez por semana pode acabar matando aí a sua orquídea? Ela vai enfraquecendo com o tempo e no final pode acabar morrendo por não emitir novas raízes, não conseguir se desenvolver bem. Então, no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês a forma certa de molhar as suas orquídeas, né? E se tem realmente, né, dias específicos para vocês molharem. Será que tem que ser uma vez por semana mesmo? Será que tem que ser mais vezes ou menos, né? Acompanhe o vídeo aí que eu vou explicar tudinho para vocês, mas antes, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje. Então, gente, vamos lá, vamos iniciar, né, o nosso vídeo de hoje, falar um pouquinho aí sobre as regras das orquídeas. E eu tô falando sobre esse assunto hoje porque algumas pessoas, né, tá me mandando mensagem no WhatsApp de orquídeas que compraram, né, fizeram um replante, tá tudo certinho, tá molhando uma vez por semana, a planta, né, tá lá, não ficou muito feia, mas também não desenvolve raiz de jeito nenhum, principalmente Phalaenopsis, né, faz o plantio ali, molha uma vez por semana, tá num substrato que seca rápido, mas as raízes vão desidratando, começa a secar e a planta não emite raiz nova de jeito nenhum. Será o que está errado, né, no cultivo dessas plantas? Será o que essas pessoas estão errando na hora de cuidar dessas orquídeas que não desenvolve de jeito nenhum, né? Não enraiza, não sai nada. Isso aqui, ó, que a gente procura tanto, né? Essas pontas novas de raízes desenvolvendo, há um caramuginho ali, depois tem que tirar. Muita gente não consegue obter, né? E agora eu vou falar para vocês o problema, gente, é a rega. Tá bom? Muita gente erra na hora de molhar suas orquídeas. O pessoal até segue certinho as dicas, o jeito de plantar, deixa tudo certinho, luminosidade, ambiente, tudo perfeito. Mas na hora de molhar, muita gente erra e eu vou explicar para vocês aqui. Não existe molhar orquídea só uma vez por semana. Segue essa dica e fica de olho, né? Às vezes pode ser esse o problema aí que não tá deixando a sua orquídea enraizar. Muita gente utiliza enraizadores, adubos, um monte de coisa, igual eu falei, tá tudo certo, mas não desenvolve de jeito nenhum. O problema é a rega, pessoal. Orquídea, ela não pode ficar totalmente seca por vários dias, né? Aí vocês vão falar assim, nossa, mas que complicação. Não pode molhar demais, não pode molhar de menos, mas vocês vão entender certinho a partir desse vídeo qual que é a forma certa de molhar suas orquídeas. Primeira coisa, algumas pessoas na hora de molhar, molha só uma vez por semana, isso já tá errado, tá bom? E quando vai molhar, só borrifa a água por cima com medo da planta apodrecer. Gente, molhar a orquídea é molhar pra valer, é encharcar o substrato na hora da rega, tá? Você vai jogar bastante água na planta, por cima ali do vaso, até sair água no fundo, tá? Só borrifar por cima, só borrifar ali as raizinhas de cima, não vai ajudar a planta. Ela precisa de umidade, ela precisa de pegar a umidade que você dá para ela para conseguir se desenvolver. E é essa umidade que vai trazer essas novas raízes. É essa umidade que vai fazer a sua orquídea enraizar. Não é adubo, igual eu já falei várias vezes aqui. É a umidade, mas muita gente erra porque tem aquela velha história que a orquídea não gosta de água, que a orquídea a gente molha uma vez por semana. Isso é mentira, a gente não pode ficar molhando só uma vez por semana. Presta atenção. Orquídea não pode ficar com a raiz encharcada por muito tempo. Logo, se o seu substrato leva uma semana para secar, se o substrato que você plantou a sua orquídea leva uma semana para secar a umidade, já está errado, né? Porque elas não podem ficar com as raízes abafadas por muito tempo. Por isso que eu passo aqui para vocês plantar sempre em substratos que vão secar rápido, né? E aí quando a gente planta nesses substratos, não pode de forma alguma molhar só uma vez, né? E muito menos ficar só borrifando água por cima. Elas precisam de umidade, elas precisam sim de água, elas amam água e é isso que vai fazer elas se desenvolverem. É um ambiente úmido que vai trazer um enraizamento saudável, um desenvolvimento bom e vai evitar desidratação nas suas orquídeas. Então, quando for plantar, substratos que secam rápido. Na hora que for molhar, viu que está secando a umidade ali, está indo embora a umidade, passou um dia, 2 dias, já está secando, você vai molhar novamente. Muita gente fica com medo de molhar, faz o replante certinho, tudo ok. Mas aí espera o substrato secar ao extremo,
né? Quando eu falo que o substrato tem que secar para você molhar de novo, não é tipo assim, o substrato eu molhei ontem, hoje o substrato já está secando, eu vou esperar mais uns 4 dias para ter certeza que secou tudo, para aí eu molhar novamente. Se você fizer isso, ela vai só enfraquecendo, vai debilitando, vai perdendo, né, a umidade que tem na planta. Ela não vai ter umidade para repor ali as energias, né? E assim ela não vai conseguir se desenvolver bem. Pode até desenvolver, pode até sair brotos, mas ela vai ficar sempre desidratada, vai ficar perdendo folhas, né? Os brotos novos vão vir menores do que os anteriores, então a gente tem que observar isso. Elas precisam da umidade para desenvolver. Um exemplo aqui para vocês: as minhas orquídeas eu molho dia sim, dia não. Quando o tempo está muito seco, todo dia. Então não existe essa história de molhar a orquídea só uma vez por semana. E eu tô passando esse vídeo para vocês porque eu vejo muita gente perdendo orquídea, não tendo resultado e muito menos enraizamento, né? Planta ali, a orquídea só vai desidratando, porque a pessoa não molha direito, não joga umidade e principalmente, gente, se você cultiva a sua orquídea lá na sua casa, na sua área, em um ambiente muito assim, que não tem umidade demais, você vai ter que molhar um pouco mais, entendeu? Porque o ambiente, quando ele é úmido, ele vai manter a umidade ali na planta por um pouquinho mais de tempo. Mas quando o ambiente é muito seco, dentro de casa, quem cultiva em apartamento, tem que compensar isso nas regas. E para você ter, né, essa umidade aí, para você ter esse enraizamento sem risco de apodrecer, tem que plantar de uma forma que vai secar rápido. Elas não gostam de ficar com raízes encharcadas por vários dias, mas também não podem, né, ficar aí com falta d'água sempre. Tá? Então fica de olho, quando for molhar sua orquídea não precisa ter medo, plantou do jeito que eu mostro aqui, tá tudo certinho, não precisa ter medo, não vai apodrecer, tá bom? Ela só vai apodrecer se o substrato que você estiver utilizando aí levar uma semana para secar, né? Então essa história aí de, eu vou molhar minha orquídea só uma vez por semana, pronto, porque o substrato ele fica úmido por uma semana, fica de olho nesse substrato, tá? Ele pode acabar matando a sua planta, e não vai ser porque você tá molhando demais não, é porque ele tá segurando umidade sempre nas raízes. A planta vai perdendo as raízes, porque as orquídeas elas precisam de ficar mais livres, tá? Elas não podem ficar com as raízes abafadas, com as raízes todas cobertas, entendeu? Então por isso que eu tô passando para vocês aqui várias dicas, né, de plantar elas com um enraizamento mais livre, sem tampar demais, sem cobrir demais essas raízes, né? E principalmente toma cuidado com a utilização de esfagno, tá? Muita gente acha que tem que colocar esfagno em tudo e na verdade não, tá bom? Então para a gente molhar certinho, para o ambiente ter a umidade certa e fazer a sua orquídea enraizar ao máximo aí rápido, desenvolver um monte de raiz nova, você vai ter que molhar mais, né? Mas você vai ter que plantar em um substrato que seca rápido. Muita gente, às vezes, eu vejo, né, esses problemas. Esses dias me mandaram foto de uma Phalaenopsis que ela foi plantada certinho, gente. Tava tudo certinho na planta, o jeito de plantio, o tamanho do vaso, o substrato secava rápido, o ambiente estava até legal, pegava uma luminosidade, mas a planta estava secando as raízes. Desde que a moça fez o replante, começou a secar as raízes sem parar, né? E ela não sabia o que estava acontecendo, por que a planta não estava desenvolvendo. Aí eu fui e perguntei, quantas vezes você molha essa planta? Eu molho uma vez por semana. Então tá aí o problema. Elas precisam de umidade para desenvolver. Não pode ser excessiva, por isso que a gente tem que plantar com as raízes mais livres, evitar substratos que encharcam por muito tempo, né? Até porque quem cultiva orquídea assim ao ar livre, né, que pega chuva, tem que tomar esse cuidado, porque se o substrato, por exemplo, é um mix que vai ficar uma semana molhado e aí começa a chover durante uma semana, o que vai ser dessa planta? Vai apodrecer tudo, né? Não vai ter nem chance dela sair viva das chuvas aí. Então, começa a fazer esses plantios. Um exemplo para vocês verem, ó, orquídea em tronco a gente molha todo dia, né? No tijolinho todo dia, com as raízes ali sem substrato todo dia. Tem um pouquinho de substrato, viu que molhou ontem, hoje ainda tá uma umidade, amanhã você molha novamente, mas não fica esperando, depois que o substrato secou, 4, 5 dias para molhar novamente, porque isso não vai deixar a sua planta desenvolver, ela começa a perder folhas, ela começa a desidratar, os brotos novos vão desenvolvendo, mas não sai raiz, né? Demora demais para sair raiz nesses brotos, para a planta mostrar um certo resultado, e no final ela vai ficar sempre desidratada, sempre debilitada, sempre feinha. Então, fica de olho nesses pontos, tá? E pode tirar aí da cabeça esse negócio de tem que
molhar a orquídea uma vez por semana, que a orquídea não gosta de água. Gosta sim. A umidade que traz o desenvolvimento, a umidade que traz o enraizamento, ela que vai ajudar também na floração, porque a planta tem que estar forte, ela tem que ter raízes saudáveis para ter força, né? E conseguir manter as flores, manter a floração por vários dias. Então, se uma planta não recebe, se uma orquídea não recebe a umidade que ela precisa, ela começa a florescer, aí ela descarta as flores. Muita gente tem esse problema, descarta sempre, não consegue florescer, não consegue desenvolver os botões, as hastes. Por quê? Porque não tem a umidade que ela precisa, ela não tem a quantidade de raízes saudáveis, né, para sugar ali energia para a planta. É uma planta fraca, não consegue desenvolver, aí quando ela começa a gastar energia com flor, ela não consegue e ela vai e descarta a floração. Então pode ser esse o seu problema aí. Se a sua orquídea chegou, você fez o replante, tudo certo, o substrato não está mantendo umidade. Eu plantei no tronco, plantei no tijolo, plantei no cachepô, plantei na brita. Isso tudo seca rápido, então tem que molhar mais vezes, tá bom? Não tem como eu falar para vocês assim, todo mundo molha todo dia que vai dar certo. Não, porque tem gente que mora em regiões mais secas, todo dia vai ter que molhar. Tem gente que mora em regiões que é mais úmido o ambiente, aí vai ser dia sim, dia não, dia sim, 2 não, mas fica de olho e toma cuidado com essa história de molhar só uma vez por semana, porque pelo que eu tenho percebido, muita gente, muitos iniciantes aí, né, que tá chegando agora no mundo das orquídeas, não tá conseguindo resultado, não tá conseguindo desenvolvimento, não é porque não tá adubando não, é porque não tá molhando da maneira certa, tá bom? Lembra que é o ambiente que faz a sua planta fortalecer e desenvolver e florescer. Não é adubo. O adubo vai ajudar, né, ali também no fortalecimento, nos nutrientes e tudo mais. Então é importante sim, mas o principal é isso, tá? As regas e o ambiente. Então, a partir de agora, quando você vê que a sua orquídea está com o substrato começando a secar, viu que não está encharcado, tá ali uma certa umidade bem leve, né? Tá secando ali, vai lá e molha novamente, tá? Nunca pode molhar aí quando ainda tá encharcado, né? Tipo assim, molhou ontem, hoje tá muito molhado, não vai precisar molhar de novo, né, gente? Mas viu que começou a secar, não tem mais tanta umidade ali, as raízes voltou, né, a coloração normal, que geralmente quando as raízes estão brancas assim é porque não tem umidade. Quando tem umidade, elas ficam mais verdinhas, mais escuras, né? As raízes ali estão todas mais ou menos dessa cor aqui, é porque a umidade já tá indo embora. Você vai lá e molha de novo, tá? Mas para ter um resultado bom, igual eu falei, tenta plantar de uma forma que não vai ficar encharcado por muitos dias, tá bom? Não tem como você, por exemplo, eu não quero ficar molhando demais, eu vou plantar só no esfagno, porque eu molho uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, e ela vai desenvolver e não vai dar trabalho. Se você fizer isso, ela vai morrer. Porque elas não gostam dessa umidade acumulada nas raízes, tá? As raízes delas são totalmente modificadas, diferente das outras plantas, então elas precisam de ventilação e também de luminosidade, luz solar nas raízes para ajudar no desenvolvimento também. Vocês sabiam disso? Então, por isso que eu tô falando, né? Esse tipo de plantio que eu mostrei para vocês, pode ser no tronquinho também, se não quiser fazer isso aqui não tem problema. Com as raízes livres, traz um resultado melhor, traz um desenvolvimento bom, você vai poder molhar, dar a umidade que a planta precisa, vai secar na hora certa, não vai ficar a umidade acumulada e assim você vai ter um resultado bom, um desenvolvimento e várias raízes novas surgindo aí. Tá bom? Então, se não enraiza, você molha só uma vez por semana, fica de olho, tá? E lembra, quanto maior o substrato, esse caso que eu contei para vocês estava na casca de pinos, uns pedaços desse tamanho de casca de pinos. Quanto maior o pedaço do substrato, mais rápido seca. E outra coisa importante, assim que você faz um replante, o substrato vai secar mais rápido, tá? Então, replantou, colocou um substrato novo ali, não importa qual seja, vai secar mais rápido. Conforme for passando o tempo e a planta for enraizando, desenvolvendo novas raízes, ali vai conseguir manter uma umidade por mais um tempinho, por um tempinho a mais, vamos dizer assim. Mas assim que a gente faz o replante, o substrato ele vai secar extremamente rápido. Então é por isso que é o problema, a pessoa replanta, molha ali, deixa uma semana, o substrato molhou hoje, praticamente, por exemplo, a casca de pinos pura, amanhã já vai estar secando, né? No início aí do replante, depois que você replantou. Amanhã ou depois já vai estar tudo seco. E aí, se ficar esperando muitos dias, a planta vai enfraquecendo só pela falta da umidade. Aí muita gente, igual eu falei, esse negócio de borrifar só por cima das orquídeas, não existe isso, gente. Molhar, tem que molhar de verdade, tá bom? É jogar água pra valer na planta, só evita jogar água nas flores, tá?
porque senão vai diminuir a durabilidade, mas tem que molhar para valer, viu? Joga aqui, eu molho com mangueira, joga água ali em cima, ó, até sair bastante no fundo do vaso, para ter certeza que tudo ali, né, ganhou a umidade que precisa e a planta vai conseguir sugar essa umidade, se fortalecer, não vai desidratar e como o substrato seca rápido, não vai apodrecer as raízes, tá bom? Então segue essa dica aí. Eu nunca falei um vídeo assim, nunca fiz um vídeo, né, falando exatamente sobre esse assunto, mas eu tenho percebido que muita gente está tendo esse tipo de problema só por causa da rega. Então tenta corrigir isso aí, tenta observar isso aí, tá bom? Para você começar a ter um resultado e um desenvolvimento 1000 vezes melhor aí nas suas plantinhas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e de ativar o sininho de notificação, porque sempre que eu mandar vídeos novos, vocês vão estar recebendo aí, tá bom? Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Olha que linda que tá a Wanda. Ah, outra coisa, Wanda principalmente, tá? A Wanda é rega todo dia, tá bom? Fica de olho nisso aí.